Então, aí eu tava em casa assistindo televisão, aí de repente eu escutei recebi tipo uma mensagem telepática, né? Melodiosa e tão tranquila, parecendo mesmo uma ligação telefônica de quem eu conhecesse. Aí logo eu fui me aproximando, ela falou assim, olha, eu sou uma autoridade cósmica, mas eu não tinha visto ela ainda. Assim que eu avistei ela, estava lá, ela, uma moça alta, loira, né, bonita, e os olhos dela emitiam uma luz, né? Eram uns olhos assim, parecendo vidro, uma coisa assim, uma coisa fantástica, né? Assim que eu pensei, ela já me respondeu, falou, não, eu vim numa nave e tal, me projetei até aqui onde estou para falar para você que a partir de hoje, por 10 anos você vai ter contato comigo. Questão de 3 segundos mais ou menos, foi 3 segundos, realmente foi isso. Eu vi a nave, era tipo Saturno, uma cápsula central com anéis ao redor. É uma cidade bem tranquila, bem pacata. A gente consegue. A decisão de vir para Peruíbe foi exatamente proporcionar uma qualidade de vida para as nossas crianças. Eu amo Peruíbe. Meu sonho foi aposentar e vir embora para cá. Uma cidade boa, a qualidade de vida é boa, né? O ar que a gente respira, né? Eu acho uma cidade muito boa, gosto muito daqui. Para mim, Peruíbe é uma cidade belíssima. As belezas naturais, o contato com a natureza aqui é algo sempre fantástico. Mas também sempre ouvi falar da mística que envolve Peruíbe. Essa questão que aqui talvez é um grande portal, aqui tem uma ligação com essa questão de OVNIs, ufologia, sempre muito procurado. UFO é uma sigla americana, né, de OVNI, ou seja, objeto voador não identificado. Então tudo aquilo que você não identifica, você chama de OVNI, até que ele seja identificado. Aí eu comecei a pesquisar, então eu encontrava pessoas que falavam que tinha visto isso, aquilo e tal, e eu ia nos lugares que tinha. Né? Aí foi quando eu vim para Peruíbe em 82, 83 e comecei a tentar descobrir essas coisas por aqui. Temos um caso aqui que em 2002 eu conheci o senhor Edgar, veio me procurar, tinha acontecido um fato estranho com ele e marcamos um belo dia e levamos ele na minha casa e lá na minha casa nós fizemos a regressão dele. Foi a minha sorte, porque aí eu fui até lá, aí conheci o ufólogo hipnólogo chamado Mário Rangel. Aí contei meu caso para ele, né? Aí falou, vamos fazer hipnose para ver se tem relação alguma coisa com a outra, né? Porque eles têm algumas coisas, né? Realmente ele tinha sido abduzido. Foi tirado da casa dele, levado para a nave, depois colocado na casa dele. Eu estava chegando em casa por volta de umas 11 horas, mais ou menos. Aí estava começando a tentar dormir, vira para cá, vira para lá. Aí de repente me vi arrebatado por uma luz, né, que me levava a uma nave espacial, assim, que eu podia ver, na consciência, né. Aí, por uma abertura inferior, da parte inferior da nave, eu entrei. Quando eu entrei, cheguei lá, já tinha aproximadamente uns 12 seres, assim, de olhos grandes, oblíquos, assim. E parecia que eles tinham uma vestimenta quase fossem médicos, mas eles eram baixos, né? Assim, 1,30 m, 1,40 m. Aí eles me levaram para uma sala parecendo uma espécie, assim, parecendo um laboratório, mas alguma coisa desse tipo. E aí me deitaram numa maca, uma espécie de maca mais ou menos. Fizeram assim, vários procedimentos no meu corpo, assim, na cabeça, nos ombros, nos braços, nas pernas, nos pés, nas mãos. Aí fiquei ali, inerte ali por um determinado tempo, até que eles me levaram para um outro lugar, um outro compartimento dentro da nave, em que havia algo parecido com um sarcófago, assim, com luzes ao redor, né? Aí fui deitado ali, inclusive subi uma espécie de uma fumacinha, assim. Eu fiquei ali com eles ao redor me olhando, com aqueles olhões grandes assim. E depois de 1 hora mais ou menos, aí me tiraram daí, me levaram para um outro compartimento
que havia um ser lá que estava com a seringa na mão, com um objeto minúsculo assim na ponta da seringa. Aí ele me introduziu aquele objeto atrás da minha orelha esquerda, né? Então aquele objeto meio que caminhou. E depois desses procedimentos tudo, eu meio que me vi em casa, né? Assim, como que aquilo tudo tivesse se apagado. Aí eu, né, assustado, o coração super acelerado, eu fui no banheiro, né? Acendi a luz, eu olhei pra mim, os olhos estavam assim tudo. Aí eu cuspi sangue, né? Então, porque eu me lembrava perfeitamente de toda a cena, né? Falei, isso, sei lá, foi um sonho, que raio que foi isso? Não senti dor nenhuma, assim, né? Dor física não, mas depois de tudo, depois que eu voltei, uma dor psíquica, uma dor silenciosa, uma coisa assim, sei lá, quase que nem uma depressão, uma coisa desse tipo, né? Mas uma coisa que, enfim, uma dor mental, uma coisa desse tipo. Meados de 95, uma base de umas 10 para as 19 horas da noite, nós estávamos de frente à nossa outra casa e eu percebi que acima da nossa montanha da Jureia tinha uma luz muito alta, como se fosse uma torre. Aí me chamou a atenção, como se fosse um poste, mas pela distância e pela altura, aquilo não teria como ser um poste ou uma torre, porque era uma luz muito forte, branca. E aí nisso chamou a atenção minha, da minha família, a gente ficou olhando, e aquela lâmpada, que seria um poste, começou a subir. Aí todo mundo parou, começou a falar, uai, o que está acontecendo? Aquilo chamou a atenção da gente, a gente fez o quê? Parou quem estava na rua, você está vendo? E ela, além de subir, começou a se aproximar. E veio para nossa direção. A gente foi, assim, uma surpresa tão grande que, à medida que ela vinha, aquilo vinha se aumentando. Era de noite. Mesmo assim, a gente conseguia ver. Conseguia ver o tamanho daquela nave, que aquilo é um avião, não podia ser tão lento, porque era muito lento, não tinha barulho, assim, até chegar perto da gente. E quando chegou a aproximar, vim pairando sobre a nossa cabeça, a gente via que ele era redondo e numa parte, de um lado, tinha uma lâmpada vermelha que acendia intercalando com a outra, da outra extremidade, que era azul. Todos viram, quem estava naquela região, todo mundo viu. Então foi muita gente que viu, não pode falar que foi mentira, porque não foi só um, foram dezenas de pessoas que viram. Esse negócio de OVNI não é comigo, eu não acredito, não. Não vou te dizer que não acredito, mas sou daquele grupo de pessoas que precisam ver alguma coisa para ter mais certeza ou acreditar um pouco mais. Acho que deve haver algum planeta ou outros planetas com maior desenvolvimento que o nosso. Porque seria um grande desperdício de espaço você ter só a gente, né, nesse vasto universo. E andando por aí eu já vi coisas assim também que me deixou muito na dúvida. Nós temos muito minérios diferentes. Nós temos até nióbio, do outro lado. Mas nós temos vários tipos de minérios e uma vasta quantidade de plantas que ainda nem foram descobertas pela ciência. Inclusive alguns tipos até de seres vivos, né? E talvez por isso, e essas anomalias magnéticas, se dá esse interesse, até fica mais fácil deles aparecerem, porque eles se utilizam dessas anomalias magnéticas para dar entrada no hiperespaço aéreo. Se o ser humano começar a se auto-observar e começar a olhar para o céu mais atentamente, ele vai descobrir que existem várias coisas. Aqui em Peruíbe, por ter muitos relatos, as pessoas costumam buscar, olhar. Muitas vezes não é nada, correto? Mas muitas vezes é. Teria que acontecer, né?
Porque pode ser uma presença hostil, pode ser amigável, dar conhecimento, não sei, né? Aqui em Piruíbe tem vários relatos, não é só o meu, né? No mundo todo tem, mas aqui tem bastante. Então, se fosse só eu o que viesse com essa história, seria mais difícil, né? Mas aqui na cidade, agora é mais tranquilo, mas no começo tinha sempre um sarrinho, assim, sempre tinha, né? Desde o início, aqui na cidade, eu era taxado como louco. Olha o Saga lá, olha o ET lá, o louco. Os novatos que vêm para cá, os de fora, vamos dizer assim, cidade grande isso não acontece, então para eles é mentira. É conversa de pescador, vamos dizer. Essas experiências me deu um pouco de, vamos dizer assim, sabedoria. Muitas vezes a gente, imbuído pela ansiedade, pela busca, a gente acaba entrando em certas portas que a gente não está preparado para entrar. Eu achei que isso foi legal, foi até um benefício, porque eu fui me transformando, né? Aos poucos fui me transformando. Porque, né, eu passei a, sei lá, né, entender mais as coisas, né? Esses contatos, tudo, a mente foi abrindo. Agora nós temos uma história a mais para contar, de experiência de vida, mas que mudou nada na nossa vida, não mudou. Só temos algo a mais para contar que realmente nós vimos algo que não é daqui. É que nem ganhar no Mega Sena. Se você ganhar na Mega Sena, você vai se sentir muito especial. Único, vamos dizer assim.